Hello there, guys! Então, vamos começar a primeira aula, a aula número 0, que é só os básicos realmente para vocês poderem entender as frases das primeiras aulas sem muita dificuldade, entende? Porque aprender uma língua nova é uma coisa complicada. Então, para facilitar, eu peço que vocês peguem um papel, uma caneta e copiem tudo bem certinho para vocês poderem consultar de acordo com as aulas que forem indo. Então, primeiramente, a gente tem os pronouns. Em vermelho, temos a palavra. Em amarelo, a gente tem como é pronunciado. Mas não se apeguem muito a isso daqui, hein? Então, pronouns. O I, you, he, she, we, they. Essa primeira coluna aqui são os pronomes diretos. E, tá bom, professora, o que são pronomes? Pronome é uma palavra que a gente usa para chamar alguém ou alguma coisa. Então, I é eu. You é você. He é ele. She é ela. We é nós. E they é eles ou elas. Normalmente, muitas palavras em inglês não têm essa questão de gênero. E essa primeira coluna são os pronomes diretos. Então, numa frase, é o pronome que está fazendo a ação. Então, se numa frase como eu vou à praia, o eu é um pronome que, se você fosse traduzir, seria esse I. Entende? Ele é quem está fazendo a ação do verbo. Então, sem problemas, certo? A segunda coluna, aqui, o me, you, him, her, us and them, são os mesmos pronomes. Tanto é que eles são um do ladinho do outro, sabe? Então, o me e o I significam a mesma coisa. Significam eu ou mim, no caso. E qual que é a diferença? É que o me você usa quando o pronome é o objeto da frase. Entendeu? Se você fala, ela vai me encontrar, esse me encontrar é um pronome que está como objeto da frase. Você não está fazendo a ação. Quem está fazendo é ela. Entende? É um pouquinho complicadinho, mas não é nada terrível. E então, eu peço que vocês copiem essa tabelinha aqui, que vai ajudar vocês muito mais pra frente. E também vai ter aulas específicas explicando bem certinho como você usa cada um deles. E agora tem mais um pronome, o it. It. É um pronome impessoal usado para falar de quase qualquer coisa que não seja uma pessoa. Então, se você for falar do seu cachorro, é um it. Entendeu? Se você for falar de um objeto, você vai usar o pronome it. Ou se você for até falar de alguma coisa que você falou agora há pouco, sabe? Como, por exemplo, eu fui à praia e lá tinha muitas pessoas. Não, essa frase não funciona. Então, eu tenho uma jaqueta. Ela é vermelha. Eu tenho uma jaqueta, tranquilo. Quando você vai falar da jaqueta na segunda frase, para não ter que repetir de novo, a jaqueta é vermelha, você usa o it, ao invés de usar o ela, como usaria em português. Tudo tranquilo? Peço que anotem esse slide também. E palavras úteis, que estão em quase toda a frase. Não são difíceis, são só palavrinhas assim que vão estar lá e podem mudar o sentido da frase toda, ou podem te ajudar muito. Entende? Deixa eu mudar minha câmera aqui pra cima.
O with. W-I-T-H. Se pronuncia with. Logo eu vou ensinar vocês a como pronunciar o TH, que ele tem um jeitinho diferente. Mas por enquanto você pronuncia como U e F, with. E significa com. Então, eu estou com ela, I am with her. A segunda palavra útil é o out. O-U-T. Se pronuncia como out. Tranquilo? Que significa fora ou sem. Depende muito do contexto, mas se você vê ela numa frase, essa não é a melhor definição possível, mas já vai ajudar bastante vocês. Então, se ela tá lá, saiba que ela, tipo, ou é fora, ou é sem, ou, dependendo do verbo que tá junto com ela, ela complementa o verbo. Então, temos o in, on e at, que, no geral, todos eles significam em algum lugar, em qualquer coisa. O in é no sentido de dentro. Então, se você tiver uma caixa e você precisar colocar, que seja, uma maçã dentro da caixa, a maçã vai estar in da caixa. The apple will be in the box, porque ela tá dentro. On. Se você tiver a caixa fechada e você colocar a maçã em cima, a maçã está on caixa. So the apple, it's on the box. Porque ela não está dentro, mas ela ainda está na caixa. E o at é um lugar específico. Então, se você for falar que você está na sua casa, você não vai falar que você está on home. Porque isso seria qualquer casa. Se você falar at home, é a sua casa, é uma casa específica, certo? E palavras úteis de tempo, que elas sempre estão ali perto das frases, mas elas não necessariamente, não são difíceis o bastante para precisarem de uma aula inteira. Mas já vão ajudar bastante vocês para entender o sentido total da frase. Então vamos comigo. Yesterday. Se pronuncia yesterday. Yesterday. E significa ontem. Bem parecido, a gente tem o today. Today. Que significa hoje. E você pode reparar que normalmente, se a palavra terminar em D-A-Y, day, tem a ver com dia. Quase sempre, certeza, porque day significa dia. E essa daqui é um pouquinho mais difícil de pronunciar, mas é bem tranquilo, vocês conseguem. Tomorrow. Tomorrow. Bem redondinha o jeito da pronúncia da maior parte das palavras. Tomorrow significa amanhã. Weekend. Weekend. Você pode... Eu coloquei ali como pronuncia sem o D do final, porque normalmente numa frase você acaba não pronunciando o último D. Mas você pode também. Então fica weekend. E significa final de semana ou fim de semana. E para finalizar, temos a palavra later. Later. E com o tempo, esse T, ele vai se transformar um pouquinho. Então você não vai falar tanto later. Você vai falar later. Mas isso é uma evolução aos pouquinhos. E o que importa é que você já começou. A parte mais difícil de qualquer jornada é o começo. Então agora eu peço para você, dá uma lida de novo nas palavras que você anotou. Espero que tenha anotado todas. Se não, volta um pouquinho na aula. De verdade, essas palavras vão ajudar você muito no decorrer do curso. Então, eu espero que você fique bem, estude e que eu possa te ver na próxima aula e na prática do aplicativo também. Porque é muito importante praticar, mesmo que seja só um pouquinho. Aqui tá todo mundo aprendendo e não tem por que ter vergonha. Eu sei que é difícil, mas vai dar tudo certo. Eu confio em você. Então, tchau!